casos hoje diagnosticados no mundo. Lembrem que isso são casos diagnosticados. A gente provavelmente vai ter que multiplicar esse número por 10 ou 15 para ter o número real. Cerca de 280 mil pessoas perderam a vida. Um número certamente maior do que esse é o número real, não que as autoridades de forma nenhuma estejam escondendo números, mas os números precisam ainda ser confirmados, então certamente é um número maior do que esse. Cerca de 30% dos casos do mundo todo estão aqui nos Estados Unidos, 1.300.000 casos. A Flórida, onde eu me encontro nesse momento, nesse dia de hoje, ela é o 8º estado com mais casos nos Estados Unidos, mas outros estados estão andando muito mais rápido do que a Flórida nesse momento. A Flórida já começa a descer a curva, mesmo tendo 40 mil casos, e a partir da segunda-feira, daqui a 2 dias, o estado já começa a reabrir um pouco mais. Embora as crianças e adolescentes vão continuar estudando online, mas o comércio já volta a reabrir. As praias estão reabertas com algumas cautelas, o comércio ele começa a reabrir a partir da segunda-feira. Eles vão abrir inicialmente 25% da capacidade de cada loja, uma série de cautelas, uma série de cuidados, a necessidade de todo mundo estar com máscara, enfim. Então, as coisas por aqui começam a acalmar um pouco mais. No Brasil, preocupa muito a quarentena desordenada, a maneira como a quarentena foi colocada, a falta de entendimento nos diferentes estratos sociais. A impressão é que, de certa forma, a gente tem uma quarentena muito mais eficiente na classe A e uma quarentena extremamente ineficiente nos demais estratos sociais. A gente compreende, claro, existem as diferenças culturais, existem as questões financeiras que vêm impactando cada um. Mas a minha impressão é que o trem do lockdown, ele passou, isso era coisa lá em março, e como não foi feito, acho que perdeu-se esse trem. Então, feita essa introdução, colocada essa minha percepção inicial, eu queria que o Marcelo, então, agora ele entra, vai dar uma explanação sobre exatamente o que é que está acontecendo no Brasil, e eu acho que ele vai poder dar uma ótima atualização da situação no nosso estado de Pernambuco, como é que estão os hospitais. Perfeitamente. E um dado que nos chamou a atenção, né, e publicado no editorial de uma revista extremamente respeitada, que é o The Lancet, né, e uma grande crítica ao nosso isolamento social. Hoje vamos discutir diversas terapêuticas, né, algo até mais novo que chega aos nossos ouvidos, mas a forma mais importante de quebrar ou de reduzir essa curva, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. E fomos recentemente, essa semana, melhor dizendo, criticados publicamente pela forma como o Brasil vem se prevenindo. Aliás, não se preveniram, né? Números esses, hoje, atualizados, nós temos mais de 150 mil casos no Brasil, mais de 10 mil mortes no Brasil, e vemos batendo recordes diários de morte. No dia de ontem, tivemos mais de 750 mortes em 24 horas, número esse provavelmente ainda subnotificado. Então, a nossa curva ainda está em plena ascensão, longe ainda de um platô, longe ainda de uma redução do número de casos. Então, nós precisamos agir e, mais uma vez, pegar o assunto hoje, ser tratamento, mas, mais uma vez, o mais importante nesse momento vai ser a prevenção. Tá? Então, são números extremamente preocupantes. Falando em tratamento, e um dos motivos maiores da gente estar aqui hoje, Daniel, é falar um pouco sobre corticoide. Não é uma droga nova, é uma droga bem antiga, já conhecida tanto pelos profissionais de saúde como pela população em geral, né? E nós temos recebido diariamente questionamentos sobre o seu uso nos diversos níveis de doença, digamos assim, nos diversos estágios de doença, digamos assim, em relação a essa pandemia pelo coronavírus, né? E eu acho que foi o motivo principal a gente trazer a evidência, de certo modo, o nosso posicionamento em meio de tanta pandemia. Fica bem claro para todos, né, que nós respeitamos todas as condutas médicas tomadas por outros colegas, tá?
O que traremos aqui será o embasamento científico até então, tá? E, de certo modo, nosso posicionamento. Como em nossas outras lives, nós temos nos posicionado acerca de nossas condutas frente a nossos pacientes e estamos aqui em público, nesse momento, para discutir exatamente esse tópico tão abordado nos últimos dias, que foi a corticoterapia, o uso de corticoide em pacientes com coronavírus. Você quer começar, Daniel, alguma coisa sobre o coronavírus? Quer que eu fale? Quer começar e em seguida eu complemento? Como é que você prefere? Bom, deixa eu fazer, então, um comentário geral e aí eu te devolvo para você falar mais especificamente sobre o famoso protocolo espanhol, o uso de corticoide em alta dose, como é que você está vendo isso. Então, como o Marcelo colocou, corticoides não são drogas novas. A gente tem um público nesse momento que tem médicos, mas tem muita gente, talvez a maior parte sejam pessoas não médicas e não da área de saúde. Então, corticoides são medicamentos usados há muitos anos, há décadas, na verdade, e que seu principal mecanismo de ação é diminuir a maneira como o nosso organismo responde a uma agressão. A gente, de certa forma, inibe a ação inflamatória do nosso corpo. Os corticoides, eles são drogas com ação anti-inflamatória. Só que eles têm uma ação anti-inflamatória diferente dos anti-inflamatórios mais comuns que a gente usa no dia a dia. Então, com base nisso e sabendo que, ao longo do tempo, os corticoides eles têm sido usados para doenças as mais diversas e com o objetivo de tirar a inflamação que aflige o nosso corpo, alguns colegas começaram a sugerir que o uso do corticoide poderia, de certa forma, modular o processo inflamatório associado ao coronavírus. Com base nisso, e sabendo que a gente vive um momento muito difícil e que não há tempo hábil para grandes estudos científicos no intervalo de tempo tão curto, protocolos os mais diversos começaram a surgir e têm surgido. As pessoas têm as suas experiências individuais, mas a gente só tem que ter o cuidado para não tornar as nossas experiências individuais verdades coletivas. Então, a minha experiência individual pode ser diferente da de Marcelo, que pode ser diferente de alguém que está na Espanha ou em outro país, e a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar como se o que serve para um serve para todos. A gente tem que voltar a respeitar sempre a individualidade do paciente. Então, dito isso, não há, nesse momento, quando a gente pensa nos casos leves, aquelas pessoas que parecem estar com a gripe mais simples, sem nenhum desconforto respiratório, não há nenhum embasamento científico, nenhuma lógica minimamente aceitável para o uso do corticoide. Pelo contrário, o início do quadro... O início do quadro é um momento em que há uma replicação do vírus muito grande. E a gente não quer, nessa fase de grande replicação do vírus, atrapalhar a reação do nosso organismo a esse vírus. Então, por conta disso, a gente nessa fase tem que ser muito cauteloso. Mas tem um porém. Existem pessoas que precisam usar corticoide por outras razões. Existem pessoas que têm asma, existem pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, existem pessoas que têm doenças imunológicas. Essas pessoas, possivelmente, por outras razões, vão precisar usar o corticoide ou já estão usando. Então, nesse momento, vai se pesar e vai se balancear, mas se o potencial de ganho para essas pessoas com corticoide é muito maior do que qualquer problema que o corticoide possa trazer como efeito colateral, não há sentido em suspender a medicação, independentemente da dose que se está usando, desde que se saiba precisamente o que se está tratando. Então, essa que é a questão importante que precisa estar colocada. E aí, veio na sequência, e tem sido disseminado, algumas pessoas têm chamado de protocolo de Madrid, cada um dá o nome que quiser, o uso do corticoide em altas doses. Claro que a gente está falando aí dos pacientes nas fases mais avançadas da doença, pacientes que estão dentro do hospital. Então é isso que Marcelo vai comentar, qual é a visão que ele tem, qual é a visão que a gente tem em relação a isso e qual é o embasamento científico, para que não fique apenas numa percepção de achismo, é o que ele acha, é o que eu acho, mas vamos também tentar entender o que é que a ciência acha nisso tudo. Perfeito. Eu acho que eu vou trazer, na verdade, vou inverter um pouco, eu vou me posicionar após o embasamento científico que nós temos até então. Então, dia 5 de maio, eu acho que saindo do forno, né, um estudo que reúne vários outros estudos, isso cientificamente nós chamamos de meta-análise, né,
saiu agora, dia 5 de maio, e ele fez uma revisão de diversos estudos, de milhares de estudos, digamos assim, no qual foram selecionados 8 estudos, e preenche um número de indivíduos participantes de mais de 5 mil. Então, é um número importante e vem desde 2002. Porque, na verdade, essa síndrome da angústia respiratória, né, já é bem conhecida por nós, essa inflamação difusa pulmonar já é bem conhecida por nós, né? O que vem mudando é a causa, seja uma bactéria, seja um vírus. E esse estudo conseguiu trazer para a gente dados desde a SARS, ou seja, desde a primeira angústia respiratória do COVID, em 2002, depois veio o MERS, né? E agora, em seguida, esse SARS-CoV-2. Né? Então, esse estudo é um estudo bem recente e trouxe um dado bem interessante. E isso contradiz um pouco o que o protocolo de Madrid, nesse momento, está tentando nos passar. Tá? Então, esse estudo que usou altas doses de corticoide mostrou uma redução do clareamento viral. O que, é que significa isso? Demorou mais tempo para o organismo debelar esse vírus, aumentou a duração de hospitalização, mais tempo de ventilação mecânica, ou seja, mais tempo pacientes ligados aos aparelhos e não houve sequer nenhuma alteração na mortalidade. Então, essa meta-análise colocou várias interrogações para a gente, né? Talvez até um pé no freio em uso de altas dosagens de corticoide. Como olhamos um pouco mais para trás e de um vírus já mais conhecido por nós, que é o H1N1, é um vírus de influenza, o subtipo H1N1, também foi tentado o uso de corticoide em altas dosagens em pacientes que têm esse processo inflamatório difuso, dito hoje, conhecidamente por todos, a síndrome da angústia respiratória. E nesse estudo também não houve sequer alteração de mortalidade. Então, nesse momento, é o momento da gente se posicionar, porque é o momento também que nós temos que questionar diariamente. Eu reforço que é o tema principal da nossa conversa, é o uso do corticoide, porque diariamente dezenas de pacientes nossos nos questionam se deve começar, não deve começar, que momento deve começar, e a gente está aqui se posicionando. Então, baseado nessas evidências, eu diria hoje que tem que ter muito cautela. Você imunossuprimir um paciente, ou seja, você dar uma dose alta de corticoide, que sequer vai reduzir muito a imunidade, temos que ter muita cautela pelo risco de uma infecção bacteriana por bactéria subjacente, uma bactéria que está indolente, né, no organismo do indivíduo, ou uma própria infecção generalizada por um parasita chamado estrongiloide. Tá? Então, eu diria hoje que a gente precisa usar muito bom senso. E se me perguntar, Marcelo, você usa corticoide hoje? Use em alguns casos específicos do SARS, mas em dose baixa. Não na dose imunossupressora, que é a dose acima de 1 miligrama por quilo, e nem a realização de pulsoterapia. Então, o que a gente tem hoje de embasamento científico, inclusive esse estudo recém-saído, recém-publicado, mostra que não houve benefícios nem no SARS-CoV-2, que é a atual pandemia, nem nas outras 2 pandemias pelo coronavírus. Então, nosso posicionamento, mais uma vez, para que fique claro, a gente tem se posicionado assim em nossas lives, né? Trazer clareza na definição de uma resposta para quem está nos escutando, é que corticoide em alta dose nós não utilizamos e tem espaço para corticoide em baixas doses. É verdade que estudos no Sudeste estão sendo realizados, tá? Em uso de corticoide para SARS, e essa resposta a gente ainda não tem. Quando se fala de pandemia, eu repito isso mais uma vez, dito isso nas 2 vezes que estive presente aqui, é que se existe um medo da população, existe também um medo do médico, e esse medo é o medo de errar. Então, eu e Daniel, que já trabalhamos juntos há mais de 15 anos, né, nós sentimos corresponsáveis pela saúde dos nossos pacientes. Então, nosso posicionamento é cautela nesse momento em relação ao uso de altas doses de corticoide. Bom, a gente sabe que, e até para que não fique a impressão, de repente alguém tem um paciente, um familiar que está hospitalizado numa situação mais difícil e algum colega diz, olha, a gente está usando corticoide em muito alta dose, é importante entender que pacientes que estão na fase avançada da infecção generalizada, dependendo da condição de suas glândulas adrenais, da sua pressão, é uma praxe e já faz parte dos protocolos há muito tempo o uso de corticoide, mas claro que com doses muito menores, injetável corticoide, em doses muito menores do que
esses protocolos estão pregando. Então, se de repente alguém numa situação mais grave dentro de UTI está usando na dose devidamente ajustada para aquela necessidade, que não é essa dose altíssima, não é a pulsoterapia, muito provavelmente vai estar bem indicado. Então, tem que entender que cada caso deve ter avaliação individual, mas o que a gente procura deixar claro é que, em relação a esse uso de corticoide em altíssima dose, isso, no momento, foge à evidência científica, que foi isso que o Marcelo explicou. Então, avançando um pouquinho agora para um outro tópico. Só deixar claro só uma coisa, Daniel. Desculpa interromper. Eu acho que tem uma pergunta aqui que passou. E perguntando sobre o uso do corticoide na fase 2, né? Denominação essa dita nesse protocolo, né? Classificou o protocolo em 3 fases, 1, 2 e 3. A fase 2, ela subdividiu em 2A, 2B. Na verdade, não é crítica nossa. Eu acho que ela levantou uma boa hipótese, mas essa hipótese levantada precisa de comprovação, precisa de estudos científicos para comprovar se é uma verdade ou não, se a gente pode utilizar ou não. O que eu queria dizer, na verdade, muitas vezes nós nos decepcionamos quando tentamos tratar baseado em fisiopatologia, né? Tem sim um sentido, tem todo o sentido fisiopatológico, resposta inflamatória, uso de corticoide para diminuir a inflamação, teoricamente teria um benefício. Mas até então, 2020, os estudos até então publicados, essa tentativa de mimetizar esse efeito anti-inflamatório não se mostrou benéfico. Então, nem tudo que a gente tenta tratar base na fisiopatologia, a gente tem uma resposta clínica eficaz. Então, mais uma vez... Como colocado antes, quando a gente fala dose alta, qualquer dose a partir de 1 miligrama por quilo por dia, a gente já está falando de dose alta. Tá? E aí, 1 miligrama por quilo por dia de prednisona. A partir daí para frente, a gente está falando de dose alta. E aí alguém questionou se doses menores teriam utilidade, seriam úteis na fase da tempestade inflamatória. Então, é preciso algumas coisas ficarem claras. Vejam. Primeiro, quando a gente comenta que o uso do corticoide ele não tem ainda substância científica para esse uso em 1 miligrama quilo para frente, que seriam as doses mais altas, a gente não está querendo dizer que a tempestade inflamatória ela não deva ser tratada. É claro que tem que se tentar aquilo que for possível, porque é o momento mais crítico da vida do indivíduo. O que a gente está colocando é que não há embasamento científico para o uso de corticoide nessa situação. O coronavírus ele não é a única doença que causa tempestade inflamatória. As pessoas elas aprenderam esse tema agora, elas aprenderam essa terminologia porque elas estão lidando com isso no dia a dia. Mas tempestade de citocina, tempestade inflamatória, isso não é algo novo na medicina, não é o coronavírus que trouxe isso. Isso já havia, isso já existe, isso já tem a correlação com outras doenças. E não necessariamente a gente trata essas doenças que têm tempestade inflamatória com corticoide. Então, isso que a gente está procurando colocar não dá para a gente endeusar determinadas situações, determinados medicamentos que já se provaram pouco úteis no passado para outras doenças que têm o mesmo caminho que essa doença. A gente tem um medicamento que é o tocilizumab, e tem um outro que só tem aqui nos Estados Unidos, que também é um anticorpo, que a base da tempestade inflamatória é uma substância chamada interleucina 6. E tem um medicamento chamado tocilizumab que vai em cima dessa interleucina. Então, se apenas identificar e debelar a substância inflamatória fosse suficiente, a gente não precisaria ir adiante. O tocilizumab ele já resolveria todos os pacientes. Isso não acontece. Os estudos não mostraram isso como sendo verdade. Então, um dos mecanismos de ação do corticoide é exatamente também debelar a interleucina 6, entre outros marcadores inflamatórios. E já se viu que isso não é suficiente para debelar a doença. E o problema todo por trás disso é que não só não é suficiente para debelar a doença, como aumenta o risco de vários outros desfechos desagradáveis e potencialmente fatais para o paciente. Então, mais uma vez, o papel da gente aqui hoje é tentar trazer o máximo de ciência, juntar com um bom senso dentro de uma receita, bater esse bolo e nos posicionar. É um momento em que não existe ninguém com verdade absoluta. Marcelo nem eu, a gente tem verdade absoluta de forma nenhuma nesse momento, mas a gente tem opinião que deve ser colocada. Outros colegas que eventualmente tenham tido a experiência de doses mais altas de corticoide,
em situações do paciente mais críticas e tenham tido respostas agradáveis, boas e de desfecho favorável, eles deverão continuar colocando suas opiniões também, para que a gente tenha esse contraditório. Eu acho que é isso aí. Não, a gente não pode descartar, né, essa possibilidade, mas no momento atual, né, dia 9 de maio de 2020, essa evidência ainda não está clara. Você falou um pouquinho só do passado, não vou mais me adentrar tanto nesse assunto, mas diversas drogas foram tentadas para diminuir essas fibroses pulmonares. Outras pessoas estão perguntando aqui, doutor, e a fibrose pulmonar, essa cicatriz pulmonar? Né? Já tentou o surfactante, óxido nítrico, né? Ventilação em prona, né? Aquela posição invertida, com o peito encostado na cama. E a única situação que mostrou redução de fibrose foi o que a gente chama, eu não vou entrar em detalhes disso, isso é muito específico na medicina, é a ventilação de proteção, usando baixos volumes correntes. Então, assim, eu não vou entrar porque eu acho que tem muitas pessoas não médicas aqui nos assistindo, mas foi a única medida que mostrou redução de fibrose pulmonar até o momento. Mas cada é um caso, né? As corticoides em baixas doses a gente pode vir a utilizar. Então, acho que o corticoide está bem definido. Debatemos bastante sobre o corticoide. E eu acho que agora é o momento de falar um pouco mais da cloroquina. Outro estudo também bem recente, né? Publicado agora há 2 dias só, numa revista de bastante impacto, uma revista americana, New England. E eu queria que você comentasse um pouco, Daniel, na visão americana hoje, protocolo de vocês, se ainda tem espaço para cloroquina nos pacientes com coronavírus. Bom, a gente continua esperando aquele estudo do mais alto impacto, aquele estudo com a melhor qualidade científica, randomizado, duplo cego, controlado com placebo, enfim. Isso não vai acontecer agora. Mas, como o Marcelo acabou de colocar, foi publicado numa revista de alto impacto. E o trabalho foi feito em Nova York, um dos epicentros, talvez o grande epicentro da doença desde o início aqui nos Estados Unidos. E, infelizmente, e quando a gente fala infelizmente, é porque a gente está, junto com todo mundo que está nos assistindo, extremamente empenhados em achar qualquer caminho que seja um caminho bem sucedido para tratar em todas as fases da doença. Mas, infelizmente, e aí o nosso papel aqui é trazer verdade, realidade e bom senso, infelizmente o estudo não mostrou nenhum tipo de ganho, seja de mortalidade, seja de redução verdadeiramente da evolução da doença. Então, é um estudo que foi muito mais desanimador para o momento do que animador. O estudo não foi feito com pacientes nas fases mais iniciais. Então, cada vez está mais claro que não há espaço para cloroquina, hidroxicloroquina, naqueles pacientes já dentro do hospital com quadros mais graves. Nenhum dado até agora foi favorável. O que a gente continua debatendo é: tem espaço cloroquina nas fases iniciais? Tem espaço cloroquina preventiva? Essas respostas ainda não estão devidamente respondidas. As condutas continuam sendo individuais. Há pacientes e há situações em que muito provavelmente a gente prescreve, a gente concorda que seja utilizado, mas a gente não pode generalizar. Não dá para dizer que todo mundo na fase mais inicial vai precisar. A gente não pode dizer que cloroquina está bem colocada para profilaxia. É possível que sim, em casos extremamente específicos de profissionais de saúde extremamente expostos ao coronavírus. Aí vai haver um racional em fazer profilaxia. Mas não há racional para outras pessoas se submeterem ao risco de uma medicação, ainda que não seja um risco tão elevado, mas uma medicação que tem um potencial de talvez não trazer benefício nenhum. E especificamente aqui nos Estados Unidos, não existe praticamente nada de profilaxia com cloroquina e o uso está restrito quase sempre a pacientes hospitalizados, com muitas raras exceções. São poucos os pacientes tratados ambulatorialmente que estão recebendo cloroquina. A imensa maioria dos que ainda recebem são os hospitalizados, ainda que sabendo que essa população é a que menos provavelmente se beneficia. Eu queria só acrescentar e pedir permissão aqui, eu vou falar alguns termos um pouco mais técnicos, mas eu vi que tem uma quantidade de médicos, profissionais de saúde aqui que entendem um pouco essa linguagem. Não vou me adentrar tanto, porque a nossa proposta é trazer informações da maneira mais clara, mais simples possível. Mas perguntaram a gente aqui qual foi a metodologia do estudo. A gente sabe que existem vários tipos de estudo, né? Mas não foi um ensaio randomizado, foi um estudo observacional, tá? Mas pôde comparar um grupo
que usou cloroquina e outro grupo sem cloroquina, mas ambos usavam de base a mesma terapêutica, tá? E usaram uma análise estatística muito acurada. E esse estudo não foi com 30, com 50, que foi o estudo francês, né? Nem com 100 pacientes do chinês, e sim com 1.400 e poucos pacientes, dos quais 58% entraram na cloroquina e os demais pacientes não entraram na cloroquina, tá? Então, é um estudo com um número de pacientes já bem maior do que a evidência inicial do estudo francês. Então, as evidências que vêm se somando a cada dia, vem duvidando, vem se questionando a eficácia da cloroquina, como o Daniel bem falou, nesse perfil de pacientes já hospitalizados. A gente não tem uma resposta científica ainda do uso desse medicamento nas formas leves ou até mesmo na forma profilática, como vem se questionando. Mas quando a gente olha para populações, para países, digamos assim, que estão vencendo com sucesso, né, essa pandemia, não é o uso, mais uma vez, da cloroquina, da ivermectina, da azitromicina, seja qualquer droga que seja. É exatamente a conscientização da população. E é isso que está faltando aqui no Brasil, né? Deve ter perguntas aqui, não cheguei a ver, mas quando é que essa curva vai parar? Não sei, não sabemos, né? Há 15 dias nós vimos batendo recorde diário. Ontem batemos mais um novo recorde de mortalidade diária aqui no Brasil. Então, eu não sei. Precisa da conscientização de que a melhor forma de a gente quebrar, de reduzir, achatar essa curva ainda é a prevenção, Daniel. Mais uma vez, qualquer conduta deve ser individualizada. A gente não está, de forma alguma, sonegando o uso da cloroquina ou de qualquer outra medicação. Mas essas medicações elas devem ser aplicadas individualmente. O que as pessoas precisam ter uma cautela muito grande são as condutas generalizadas. Vamos todos tomar cloroquina que vai funcionar para prevenir. Isso. Vamos todos tomar cloroquina na fase inicial que vai ser útil. Vamos todos tomar corticoide na fase avançada que vai ser útil. Está tudo errado. Tá? A gente tem que individualizar a conduta. Então, tem pacientes meus usando cloroquina ou que já usaram? Claro que tem. Tem pacientes meus usando ou que já usaram ivermectina ou nitazoxanida? Claro que tem. Mas não são todos os pacientes. A gente individualiza a conduta. Esse é o papel do médico. A gente não está trabalhando aqui e nem está falando sobre saúde pública, generalizando conduta e querendo que a mesma conduta seja para todos. Bom, a gente falou da cloroquina e aí eu queria só fazer então mais um comentário sobre a ivermectina. A gente também acaba de ter mais uma publicação que está no Prelo. No Prelo significa que ela está pré-publicado, significa que ela ainda não foi revisada pelos pares. Mas é um trabalho interessante. Esse trabalho ele tem na sua composição de autores, inclusive uma pessoa que trabalha em Harvard, e a maneira como eles compararam um grupo e o outro grupo, mais uma vez, o estudo é observacional, como o Marcelo acabou de explicar. Não dá para fazer ensaio randomizado, duplo cego, controlado com placebo nesse momento. Então, eles viram em vários países grupos que tomaram e grupos que não tomaram, compararam esses dois grupos, ajustaram em relação à idade, se é homem, se é mulher, mais velho, mais novo, se tinha outras terapias, se não tinha, fizeram vários ajustes metodológicos e com base nisso, vem um dado pelo menos interessante, é que parece que houve uma redução significativa no tempo de hospitalização e mesmo de mortalidade de pacientes que fizeram dose única da ivermectina. E não foi uma dose alta, foi uma dose de 150 microgramas por quilo, o que numa pessoa de 70 quilos vai dar mais ou menos aí 1 miligrama da medicação. Então, não é uma dose até um pouco menor do que a dose que a gente costuma prescrever para parasitose, mas funcionou. Os autores eles foram extremamente cautelosos. Eles, na discussão, eles colocam, esse estudo é observacional, esse estudo não garante a segurança do resultado que a gente está mostrando, mas a gente se sente na obrigação de dar ao mundo essa informação, porque é um medicamento barato, com poucos efeitos colaterais e que parece trazer um resultado muito interessante. Então, com base nisso, para aqueles que estavam, como nós, esperando alguma boa notícia, essa talvez seja a melhor notícia que a gente pode trazer dos últimos dias. Isso é o que a gente chama um game changer, ou seja, isso é algo que
vamos agora dar para todo mundo no mundo todo e vai acabar com o coronavírus? Não. A medicação ela não curou a doença. O que ela fez foi diminuir o tempo de hospitalização e de mortalidade. Não existe essa medicação, nenhuma medicação no momento que seja curativa. Assim como não existe para a gripe comum, para a influenza. Quando a gente faz o oseltamivir, o Tamiflu, a gente está encurtando a doença, mas a gente não está curando a doença. Marcelo? Perfeito. E o questionamento também bem frequente é o momento que se deve usar. Então, mais uma vez, nós reforçamos que se é uma droga com ação antiviral, não tem o menor sentido usar de maneira preventiva. Não é? Ele não aumenta a imunidade. É uma droga que mostrou redução da carga viral e tem uma ação contra o vírus. Então, a pergunta frequente que tem sido questionada é o momento de usar. Eu digo o momento de usar após, se possível, a conversa com seu médico, né? E evitar a automedicação. Acho que é um ponto importante para a gente aqui, Daniel. Sempre evitar a automedicação. É usar a vermectina nos primeiras horas, no primeiro dia, digamos assim, do início dos sintomas. Então, é um outro estudo, eu acho que é um estudo observacional de uma droga de fácil acessibilidade, de um bom custo financeiro, droga barata, né? E com pouquíssimos efeitos colaterais. Eu tenho feito bastante a ivermectina nos meus pacientes, né? E esses estudos, outro questionamento Marcelo, e quantos dias eu vou usar? Os dois estudos mostraram que foi dose única e ainda mais, como você bem relatou, uma dose menor do que a gente utiliza nas parasitoses, que geralmente é 200 microgramas por quilo, que dá em torno de um comprimido de 6 miligramas para cada 30 quilos de peso corporal. Essa dose foi até um pouquinho menor, que foi 150 microgramas por quilo, dose única. Então, acho que a ivermectina vem sendo, sim, essa arma para a gente utilizar nos primeiros dias dos sintomas, né? Sem dúvida. Então, acho que essa era a melhor notícia que a gente podia trazer, já que é um medicamento potencialmente útil e com baixo custo e baixo risco de efeitos colaterais. Bom, outro tópico que tem sido muito quente ao longo da semana é a questão do uso da heparina. A heparina, para quem é menos familiar com esse produto, é um medicamento usado para, falando de uma maneira bem simples, deixar o sangue mais fino, reduzir o risco de coágulo, né, de trombo. Existem formas, as formas todas são que a gente tem no mercado de heparina, elas são formas injetáveis, embora existam medicamentos que afinem o sangue, que são orais, mas a heparina propriamente ela é uma medicação injetável. E além de afinar o sangue, ela tem alguma ação anti-inflamatória. E a discussão da semana, que já vem se alongando, né, não é uma discussão nova, é uma discussão que já vem de semanas anteriores, existe momento, existe indicação de heparina, de anticoagular os pacientes. Então, é preciso, mais uma vez, deixar claro que a gente vai individualizar as situações. O uso profilático de heparina, mas a heparina tem alguma ação anti-inflamatória. Não tem base científica nenhuma para isso. O que já se sabe é que, ao contrário de outros vírus, o coronavírus parece estar associado com risco maior de coágulo, de trombose, a pessoas que subitamente estão no hospital e deterioram rapidamente, se vê que elas têm coágulo na cabeça, coágulo no pulmão. Então, essas pessoas que desenvolvem essa coagulação mais disseminada, a gente precisa entender como predizer quem são essas pessoas e aí, para essas pessoas, a gente oferecer anticoagulação mais precocemente. Mas existe pelo menos um marcador no sangue, que é o dedímero, que embora não seja algo extremamente preciso, mas a gente tem usado, e a maior parte dos estudos que têm lidado com isso, eles têm usado isso como uma aproximação. Se o dedímero está em ascensão, é um indício de que há uma resposta inflamatória muito intensa e que a condição de coagulação do paciente está deteriorando, favorecendo mais coagulação. E o risco de formar um coágulo, um trombo, ele está aumentando. Então, nessa situação, parece que tem um racional muito lógico para o uso da heparina, da anticoagulação. Eu queria só, antes de passar para Marcelo, só dar mais uma observação, fazer mais uma observação.
a gente tem a heparina que a gente usa profilática quando o paciente interna e tem a heparina que a gente usa terapêutica. As doses são diferentes. É o mesmo remédio, mas doses diferentes. Está indicado para 100% dos pacientes que internam, a não ser que ele tenha uma contraindicação formal, mas está indicado para 100% dos pacientes que internam o uso da heparina profilática. Essa outra heparina terapêutica, que é uma dose maior, essa tem indicações mais específicas. Deixa o Marcelo comentar qual é a visão dele sobre isso. Então, perfeito, Daniel. Eu acho que a gente precisa reforçar qual é o cenário do coronavírus. A gente precisa realmente mostrar que 80% da população vai ter a forma assintomática ou com poucos sintomas, não é? E esse é o perfil claro de pacientes que não vão precisar de heparina, nem profilática, nem terapêutica, tá? Mas aqueles pacientes que apresentam sintomas mais evidentes, né? Que são os hospitalizados. Hospitalizados, A maioria ou deles. exatamente isso, né? Ou aqueles pacientes principalmente com risco de complicação com insuficiência respiratória, que é uma indicação mais precisa da gente poder internar os pacientes, né? Obviamente, a gente quer se anteceder a esse desconforto, essa falta de ar, digamos assim, né? Nós temos utilizado os exames laboratoriais para nos guiar acerca desses pacientes e selecionar com muita cautela os pacientes que requerem o uso da heparina em dose terapêutica. Então, reforço e falou, internou, vem assim a dose profilática para todos os pacientes, né? Obviamente, a gente já está atento à disfunção hepática pelo vírus, né? Checar coagulograma, como é que está o coagulograma do paciente, né? Saber se existe uma plaquetopenia, ou seja, os níveis de plaqueta caíram e existe uma infecção grave pelo vírus, que isso pode acontecer, mas não havendo contraindicação maior, deve selecionar o uso da heparina ou profilática ou terapêutica, e nós temos usado terapêutico quando tem um fundamento laboratorial ou uma grande chance clínica, que é quando a oxigenação está baixando e o paciente não tem achado de inflamação pulmonar. E a gente imagina que esse paciente tem microtrombos a nível da vasculatura pulmonar. Isso é um dado indireto. Teoricamente, deveria se fazer um estudo contrastado. Isso não é o que a gente tem difundido para a população de uma maneira geral, mas cabe o bom senso em casos específicos, em casos que estão agravando, ou, mais precisamente, a gente tem uma ferramenta laboratorial que possa nos guiar para o uso da heparina. Então, fica claro aqui que 80% vai ter um quadro assintomático ou pouco sintomático. Esse não está indicado nenhum tipo de heparinização, tá? Mas, porventura, foi outra pergunta, se porventura o paciente usa por qualquer outro motivo, uma arritmia cardíaca, chamada fibrilação atrial, por exemplo, uma trombofilia, que já usa por ter histórico de trombose, o anticoagulante, esse deve ser mantido. Nem deve ser suspenso, nem deve ser modificado a sua dosagem. Essa dosagem deve ser a dosagem orientada pelo seu médico. Então, fica muito claro isso, né? Mais uma vez, a indicação científica que nós temos, nós dispomos até então para o uso da heparina, seja ela não fracionada. Até esses termos, Daniel, os pacientes já estão já familiarizados. É não fracionado ou de baixo peso molecular? Isso é muito interessante, esse conhecimento que os pacientes estão apresentando ao longo dessa pandemia, né? Então, nos questionando sobre isso, né? Perguntas muito boas, obviamente, então, né? Eu acho que algumas pessoas comentam sobre a possibilidade da heparina em dose terapêutica em casa. A minha visão sobre isso é que se o paciente ele tem sintomatologia suficientemente elaborada e exames laboratoriais suficientemente alterados para que alguém prescreva heparina em dose plena em casa, é porque muito provavelmente esse paciente é um paciente de risco aumentado de complicar. E lugar de paciente que tem risco aumentado de complicar não é em casa, é dentro do hospital. Em casa é paciente de baixo risco, é paciente com pouco sintoma. Então a gente tem que separar quem está em casa, quem está no hospital. Alguém perguntou Deixa eu só também... acrescentar só uma coisa, mais um dado de outros questionamentos, né? O que a gente tem até então de fisiopatologia hoje do coronavírus em relação a fenômenos trombóticos é a formação de coágulos vermelhos, não os coágulos brancos. Porque alguns pacientes estão dizendo, eu posso tomar JAS para prevenir os trombos do coronavírus? Não. A gente não deve usar a aspirina com esse propósito. Se você usa aspirina por outro motivo, doença arterial coronariana, doença arterial cerebral,
passado o risco maior de acidente vascular, doença arterial periférica nos membros, é um outro assunto. Mas iniciar hoje uma aspirina em baixa dosagem com efeito antiplaquetário para prevenção não tem o menor sentido. Porque o mecanismo fisiopatológico desses microtrombos, dessa coagulação intravascular, é diferente. E aí o raciocínio seria voltado mais para as heparinas, e as heparinas já indicadas nesse perfil de pacientes que nós acabamos de explanar. Bom, houve um outro comentário em relação a qual dedímero para anticoagular pleno. Protocolos diversos, 2.000, 2.500, 3.000. Eu acho que tão importante quanto um número é o dedímero em ascensão em paralelo a um quadro clínico de resposta inflamatória com outros marcadores de resposta inflamatória igualmente positivos e em ascensão. Quando a gente junta isso, a gente está falando de alguém que é um ótimo candidato a ser anticoagulado. Vamos deixar isso bem claro, então. A evidência mostra acima de 6 vezes. Mas o bom senso, como você acabou de falar... 6 vezes a gente estaria falando aí de 3.000. Isso, 3.000, perfeitamente. Perfeitamente. 6 vezes acima do valor normal. Geralmente o valor normal é até 500, mas você falou muito bem. Se está em ascensão, está um pouco acima do normal, cabe o bom senso. Não cabe crítica aí. Eu quero reforçar exatamente o que você falou. Apesar dos estudos mostrarem acima de 3.000, se está em ascensão, está acima do valor normal, cabe bom senso, cabe essa discussão, se possível, com o paciente e cabe essa decisão de usar essa heparinização, Daniel. Pessoas perguntando também sobre os anticoagulantes orais. Né? Um dos nomes comerciais que foram colocados aí é o Xarelto, mais uma vez. Nenhum conflito de interesse a gente tem aqui, a gente só tem o propósito de informar, mas há quem preconize o uso do anticoagulante oral, porque ele, de maneira geral, é tão eficiente quanto o anticoagulante injetável, mas a gente tem que ter só atenção porque já é a extrapolação da extrapolação. A gente está fazendo algumas extrapolações, então essa seria mais uma. Se algum colega está prescrevendo, já começou a prescrever, está se sentindo seguro para continuar prescrevendo e tem a percepção de que está funcionando, na ausência de uma evidência científica em favor ou desfavor, se continua da mesma maneira. Mas é importante saber que o mecanismo é um pouquinho diferente, embora, de maneira geral, funcione muito bem. Mas para o nosso propósito, nesse momento, talvez seja mais interessante, dentro do ambiente hospitalar, usar a forma injetável. Ô Daniel, um ponto importante, que eu acho que a gente não tem essa resposta, para ficar muito claro para todo mundo aqui, e foi pergunta aqui para a gente, é se vale a pena manter, após o internamento, essa possível heparina clexane ou não fracionária para nossos pacientes. Você quer comentar alguma coisa? Quer que eu comente? Pode comentar a sua opinião e eu já coloco. Não, minha opinião, na verdade, a gente precisa estabelecer uma doença nova também, quais são os critérios de mais segurança de alta para nossos pacientes, né? Então, apesar de não ter resposta, né, se após a alta deve manter por 7, 15, 21 dias, como ainda acontece pós-operatório, cirurgias ortopédicas, a gente não tem essa resposta. Então, depende muito de como os marcadores estão evoluindo esse paciente, né? Como é que está a relação de suporte de oxigênio ou não suporte, qual foi o mecanismo principal de conforto respiratório, se foi a inflamação, o famoso vidro fosco da tomografia, ou se foi realmente uma queda de saturação sem alterações inflamatórias, que pode induzir que tem alterações vasculares. Então, mais uma vez, cabe bom senso e cabe essa discussão caso a caso, já que a gente não tem essa resposta científica até o momento do uso dessas heparinas pós-alta. Eu acho que foi essa pergunta que quiser fazer para a gente. Nenhum comentário adicional, acho que está perfeitamente respondido. Acho que um outro ponto muito, muito importante da gente comentar, que é uma preocupação de todos, é a reinfecção e persistência do exame do SWAB, do PCR, persistência desse exame positivo, mesmo depois da pessoa estar muito bem. Então, eu queria só comentar que esse tema ele veio ao mundo, à luz, principalmente na Coreia do Sul. Eles têm uma facilidade muito grande de testar, eles são um país muito menor do que o Brasil, eles têm uma condição financeira, de maneira geral, melhor do que a nossa, falando do Brasil. E eles testaram muita gente e o grupo coreano, né, o CDC coreano, que é o Centro de Controle de Doenças coreano, ele, no início, ele se preocupou que ele identificou cerca de 180 ou 200 casos de pessoas que
clinicamente já estavam ótimas, tinham passado dos 14 dias, já estavam voltando às suas atividades normais, por razões diversas. Eles fizeram o SWAB novamente e o SWAB estava lá positivo. E houve, durante algumas semanas, uma disseminação de informação no sentido de que as pessoas estavam ficando boas e depois elas ficavam positivas de novo, e que isso ia ser um desastre, porque se a gente não consegue nem lidar com a primeira infecção, quanto mais a gente ter a segunda, a terceira, a quarta. Então, o que é importante a gente sedimentar de informação? Os próprios coreanos continuaram as avaliações muito sérias e depois eles publicaram os achados deles. E a impressão deles, e que tem todo sentido, e parece que é a explicação mais adequada, é que o exame ele detecta qualquer pequeno fragmento do material genético do vírus. Então, o indivíduo já está curado, ele já está bem, ele voltou à vida normal, mas lá atrás da garganta ainda tem algum material genético residual do vírus. É feito o SWAB, é feita a coleta, e o exame vem positivo. Isso não significa que a pessoa ainda é positiva para a doença, significa que tem material residual. Deve gerar angústia nenhuma. A pessoa deve voltar à sua vida normal com todas as cautelas que precisa tomar. O fato de ficar bom não significa que pode ir como um super-herói de volta ao campo, sem máscara, sem proteção, esperando para ver o que é que acontece. A gente sabe que, improvavelmente, alguém vai ter de novo. Mas improvavelmente é diferente de impossivelmente. Então não é impossível que se tenha de novo, pelo menos à luz da ciência. É improvável que se tenha de novo. A gente desenvolve imunidade ao vírus, e a não ser que uma doença ou outra iniba o nosso sistema imunológico, a gente, por outra razão, tome alta dose de corticoide e fique com o sistema imunológico prejudicado. Comece a fazer quimioterapia, fique com o sistema imunológico prejudicado. Mas se não for por uma dessas razões, ou mesmo uma carga viral gigante, é improvável que alguém reinfecte. O mais provável é que, uma vez tendo a doença, está resolvido esse problema. Mas isso não significa colocar a camisa de super-herói e ir para o enfrentamento desprotegido. Continuar protegido, continuar com as devidas cautelas. Ô, Daniel, fala em super-herói. Eu queria que você comentasse aqui pra gente, né? Os super-heróis que, porventura, usam cloroquina por outros motivos, né? Por doenças reumatológicas, por exemplo, de um estudo italiano, né? E eu queria que você comentasse um pouco pra gente desses possíveis super-heróis que acham que estão usando cloroquina, estariam já se defendendo desse vírus. Comenta um pouco pra gente desse estudo. Pois é, a gente terminou passando quando falou da cloroquina, mas me parece que é razoável supor que, se eu tenho uma doença reumatológica e por conta dela eu estou tomando cloroquina, eu estou imune ao vírus. Porque se eu não tenho nenhuma doença de forma alguma e eu tomo cloroquina, eu me protejo do vírus, me parece muito claro que se eu tomo por outra indicação médica, precisa, eu posso ficar tranquilo. O vírus não vai me atacar. Eu estou tomando a cloroquina. A cloroquina me deixa super-herói, me deixa protegido. E aí tem estudo italiano, mas tem estudo americano também. E não é estudo complicado, não. Eles apenas foram olhar como se comportam na pandemia pessoas com lúpus, com artrite reumatoide, que têm uma indicação médica precisa, estão tomando cloroquina na dose correta, há 6 meses, há 1 ano, há 2, há 3, enfim, depende de como foi prescrito. E o que é que acontece com essas pessoas? Será que essas pessoas não pegam coronavírus? Será que as pessoas estão protegidas? Infelizmente, a resposta não foi aquela que a gente queria ouvir. Então, eles viram que ninguém virou super-herói por conta de cloroquina. A gente não está feliz com isso. A gente queria, claro, que o uso da cloroquina, por conta de outra situação, deixasse essa pessoa protegida e imunizada, porque isso traria para a gente uma percepção de que a gente pode disseminar a informação da cloroquina profilática porque vai funcionar. Então, acho que foi ótima essa lembrança que o Marcelo fez, porque é algo que reforça o que a gente vem dizendo: cautela e bom senso o tempo todo. Vamos falar de um assunto importante. Eu acho que a gente merece respeito a todos que estão aqui com a gente. Eu vi que a quantidade de perguntas não para de surgir. A gente ia programar 55 minutos, né? Mas eu acho que vale a pena só mais um módulo, por respeito a todos que estão conosco. E eu acho que merece algumas perguntas, foi extremamente importante e redundante. Ou seja, várias pessoas estão com a mesma dúvida. E eu acho que merece o nosso respeito
de poder tentar responder o máximo possível. Você prefere já reiniciar agora? Ou prefere então, 6 minutos? Ou prefere... Não, O que você acha? se a gente tem um número ainda de perguntas que justificam mais de 6 minutos, é melhor que a gente já reinicia e o pessoal entra novamente. Tá? Então eu vou desconectar aqui e entrar novamente. Ok, então. Estou aqui de volta. Deixa eu buscar novamente o Marcelo. Marcelo já está entrando. Deixa eu só posicionar aqui. Pronto. Marcelo está aí de volta. Então vamos lá. Uma pergunta interessante. Seguir. A gente ganha mais uns minutos. Uma pergunta interessante, eu acho que cabe a nossa explicação dentro da pandemia, dentro do número de casos crescentes, cada vez mais perto de nós, familiares, amigos de amigos, né? É a velha pergunta: com quanto tempo eu já posso voltar ao trabalho, né? Eu queria só dar um segmento ao seu raciocínio, a questão do PCR, que positivou depois de 14 dias, né? A gente viu que são fragmentos de vírus, o paciente provavelmente não é mais transmissor, né? O que eu tinha orientado? Tem estudos mostrando que após 3 dias da resolução completa dos sintomas, teoricamente, você não é mais transmissor. Mas quem é capaz de dizer que resolveu completamente os sintomas? Se é que o paciente tem essa capacidade, ou seja, astenia completa, mesmo sintomas específicos, eu acho que do ponto de pandemia, e a gente cortar essa linha de transmissão, né? Eu acho que todos devem respeitar os 14 dias. Então, essa é a minha opinião, é que eu tenho enfatizado aos pacientes, né? Mesmo que após o 10º dia dos sintomas, e naquele 11º dia já esteja sintomática, não custa nada aguardar mais 3, 4 dias e preencher os 14 dias, que é o que a literatura mostra, que até 14 dias o paciente pode ser transmissor, pode ser vetor. Então, essa é a minha opinião, é respeitar os 14 dias, independente de quando foi o último sintoma. Porque eu acho que isso é uma informação pública, generalizada. Se todo mundo respeitar, eu acho que vai ser mais fácil a gente quebrar essa curva de transmissão. Sem dúvida, eu concordo completamente. Não vejo razão para que as pessoas voltem antes. Aqui, nos Estados Unidos, o CDC ele orientou que profissional de saúde, apenas 3, depois de passados uma semana de doença, se ele estiver muito bem por 3 dias, sem febre, sem sintomas respiratórios, com a sensação de melhora clínica, ele já está pronto para voltar. E ficou claro que essa foi uma tentativa de deixar o profissional de saúde afastado o mínimo de tempo possível do trabalho. Mas, do ponto de vista de saúde pública, não é a melhor estratégia. Então, eu concordo completamente. Eu acho que não há nenhuma razão para não se respeitar esse período de 2 semanas do início dos sintomas. E quando se fala 2 semanas, não é porque eu ou Marcelo, a gente tem simpatia pelo número 14. É porque isso foi baseado nas evidências científicas e chegou à conclusão que 14 parece seguro. 14 não vai garantir 100% de segurança para 100% de pessoas. Pode ter aqui ou acolá alguém que vai ser liberado depois de 14 dias e, infelizmente, ainda vai ter algum potencial de contaminação. Mas lembrem-se que quando a gente fala de liberar depois de 14 dias, mais uma vez, não é liberar para sair na rua sem máscara, entrar na fila do banco e ficar lá de super-herói sem se contaminar e achando que já não contamina ninguém. Mesmo passado esse período, não custa manter a segurança e a racionalidade e continuar tendo cuidado como se ainda tivesse preocupado em pegar a doença e achando que não vai transmitir. Então, eu acho que é esse o recado. Eu queria só fazer uma observação bem curta. Isso já vem de muitas semanas, que é pessoas que estão em tratamento de pressão alta, hipertensão, com medicamentos da família, do enalapril, ramipril, losartana, valsartana, que são os inibidores da ECA, da enzima conversora, e os bloqueadores de receptores de angiotensina. Muita gente no início ficou muito angustiada porque havia dados sugerindo que talvez essas pessoas tomando o remédio tivessem um risco maior de ter complicações. Os dados se avolumam no sentido contrário. Cada vez está mais claro e a cada semana sai mais trabalhos, saíram trabalhos hoje e ontem, reforçando que se a medicação não protege, ao menos ela não atrapalha.
Então, não há nenhuma razão para suspender esse tipo de medicação em quem está tomando. É claro que também não há nenhuma indicação para começar a usar, porque acha que vai ter alguma profilaxia de coronavírus com esse tipo de medicamento. Não. Mas o recado é, se está usando, se o seu médico acha importante essa medicação para controle de sua pressão, continue. Não há nenhuma razão para mudar isso. Perfeito. Tem uma pessoa que perguntou uma pergunta muito interessante. E se o paciente se mantiver sintomático após 14 dias, né? Vamos lá. A evidência hoje, nesse caso bem peculiar que você acabou de abordar, de possibilidade de transmissão após 14 dias, nós vimos cientificamente apenas em pacientes que estiveram extremamente graves, tá? São pacientes que provavelmente receberam uma carga viral muito mais alta. Então, esses pacientes que provavelmente passaram por uma terapia intensiva, pode ser que eles continuem transmitindo após 14 dias. Essa é a peculiaridade que você acabou de falar. Aqueles pacientes que permanecem sintomáticos têm que ser reavaliados após 14 dias. Tem que avaliar se houve alguma complicação nesse quadro viral, por exemplo, uma sinusopatia, uma sinusite bacteriana, alguma outra complicação de infecção superposta, ou se são apenas sintomas residuais, né, pela debilidade clínica de uma astenia, de uma disfunção, e não sintomas ativos do quadro viral. Não é a característica do quadro, é uma descrição muito característica, o período de sintomas e, em seguida, a desfervescência desses sintomas. Então, para ficar bem claro para quem nos perguntou, passou de 14 dias, requer-se uma avaliação para possível complicação bacteriana, não é? Ou um outro quadro de infecção, mas sintomas virais persistentes e permanecer transmitindo após 14 dias é bem pouco provável que você foge da curva, digamos assim, não é transmissão, mas da curva de apresentação, digamos assim, do quadro viral em seres humanos. Bom, houve uma pergunta em relação ao tratamento de criança igual a adulto. Eu diria primeiro, muito felizmente, tem se visto que criança tem um percentual de infecção sintomática extremamente pequeno. As crianças, os adolescentes de maneira geral, eles parecem ser muito mais vetores, ou seja, transmissores da doença, do que propriamente alguém que vai ter a doença com sintoma. Então, isso já traz um alento muito grande e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande. Alento por conta das nossas crianças, saber que o risco delas terem a doença com sintomas e complicação é muito menor. Repito, muito menor não significa ausência de. Então, existem crianças e adolescentes que adoecem, têm sintomas e que têm potencialmente doença grave. Apenas é um número muito menor proporcionalmente do que em outras faixas etárias. Quanto ao tratamento, as mesmas dúvidas que existem para o tratamento do adulto existem para o tratamento da criança. Então, tudo que a gente trouxe para o adulto vai ter que ser adaptado e interpretado junto ao pediatra que acompanha aquela criança, foge da faixa etária de pacientes que a gente trata, mas isso vai ter que ser discutido com o pediatra que trata a criança, se vai haver a perspectiva, a indicação, o desejo de oferecer algumas das medicações que a gente já comentou para o tratamento dos adultos. Vamos falar um pouco de azitromicina, é uma pergunta que vem se repetindo aqui, azitromicina, né? Eu acredito na azitromicina, tá? É uma droga que a gente já usa há muito tempo, inclusive nos quadros de pneumonia bacteriana que nós tratamos. Obviamente é mais comum esse tratamento com a azitromicina em ambiente hospitalar. Nós imaginamos muito mais o efeito imunomodulatório da azitromicina, mesmo em quadros bacterianos, né? Então, o raciocínio da azitromicina nesse quadro viral, nos quadros virais leves, acho que é cabível sim o uso da azitromicina, lembrando as exceções. Ele também pode ter aquela alteração no eletrocardiograma, mas a azitromicina é uma droga relativamente bem aceita, né? E se usa uma vez ao dia e os protocolos mostram por 5 dias. Viu? Algumas pessoas perguntando, é por 7, por 10, por 14 dias? Não, o protocolo é uma vez ao dia por 5 dias. É uma droga aceitável e pode ser utilizada em casos leves quando discutir com o seu médico assistente. Mais uma vez falando do zinco, né? A gente já tinha falado anteriormente, acho que vale a pena reforçar. Acho que a pergunta que vem sempre é o uso do zinco nesses casos do Covid, né? Então, o zinco tem sim relação com imunidade? Tem, mas em casos muito específicos, né? Pacientes com insuficiência renal,
pacientes portadores de HIV, pacientes com diabetes, né? Então, alguns subgrupos específicos, o Zico pode sim, a suplementação melhorar o quadro imunológico. É mais um subgrupo de crianças, principalmente com doenças do trato digestivo, as diarreias crônicas, né? Mas o zinco tem seu papel, quando bem indicado, em subgrupos bem selecionados para melhorar o sistema imunológico. Do ponto de vista populacional, usar todo mundo, não vejo essa indicação. Perfeito. Era exatamente esse o ponto que eu ia colocar. Não levem para generalizações o que a gente fala. Tudo que a gente fala é na individualidade. Cada caso vai levar a uma conduta específica. Bom, houve um questionamento sobre como é que a gente interpreta se depois de 14 dias a minha IgM está positiva. Então, o que é IgM? O que a gente está falando é que quando a doença começa a nos agredir, o nosso sistema imunológico começa a se defender, a gente produz anticorpos, que são essas imunoglobulinas, que são marcadores de que nossa defesa passou a funcionar. Quando a gente tem IgM, geralmente significa que a gente está na fase mais inicial da doença, geralmente após a primeira semana, a IgM está lá se apresentando, e a IgG ela se apresenta mais à frente, ela se apresenta geralmente quando a IgM vai caindo, a IgG vai se apresentando e subindo, em geral, segunda semana, entendendo que nenhum desses números que eu estou falando são verdades absolutas, são números aproximados. Mas alguém, quando já está subindo a IgG, se espera que a IgM esteja caindo e logo depois ela desapareça. Mas alguém perguntou, mas e se com 14 dias minha IgM está positiva? Bom, acontece, é possível que a curva de descida de uma pessoa seja diferente da curva de descida de uma outra pessoa. A IgG já está em ascensão, marcando a imunidade daquele indivíduo, mas a IgM ainda está positiva. Isso certamente vai reforçar a necessidade de que se mantenha ainda a atenção, mas que, respeitados os períodos esperados de doença, a pessoa poderá ser considerada clinicamente apta a sair da quarentena, enfim, voltar para as suas interações profissionais. Mas eu queria fazer uma outra observação, que é que exames são esses que estão medindo IgM e IgG? Aqui nos Estados Unidos, não houve ainda o carimbo do FDA para nenhum teste de IgM e IgG, embora vários foram aprovados ainda pendente registro posterior. Mas por quê? Porque ainda não se sabe com precisão qual é o nível que eu vou considerar positivo, qual é o nível que eu vou considerar negativo, se negativo é ausência completa ou se é uma positividade baixa, e se é positividade baixa, qual é o nível de corte. E eu não sei ainda exatamente qual é a representação do IgG, qual é o nível de IgG que realmente é imunidade e se aquele IgG me dá a tranquilidade de que eu posso voltar para a vida ativa sem nenhum risco maior. Bom, importante que a gente compreenda que os testes que estão no Brasil, eles têm que vir de algum lugar, eles até podem ser produzidos no Brasil, mas eles vêm dos Estados Unidos, uma parte enorme, talvez a quase totalidade, se não a imensa maioria, vem da China. E não se sabe ainda qual é o nível de confiança que a gente pode ter nesses testes. Então, eu tenho recebido diariamente exames IgM e IgG pedindo interpretação. E eu queria deixar claro que é preciso ter muita cautela na hora de interpretar, não só por conta de ser positivo ou negativo, mas também porque a gente não sabe a procedência do teste e quanto a gente pode confiar nele. Então fica claro, então, para todos que estão aqui conosco, que a sensibilidade do teste rápido é muito baixa, né? Se quiser fazer o teste IgM e IgG, é a sorologia, e a sorologia deve ser colhida através, não da furada do dedo, da gotícula, né? Mas sim através do exame de sangue específico, né? E aí cabe saber cada laboratório qual é a metodologia, né? Então, procurar um laboratório sério que provavelmente estão trazendo os testes sorológicos com uma boa acurácia, né? Nós temos feito aqui, Daniel, o ELISA e a imunocromatografia, né? Tem se mostrado, e eu achei muito interessante, que alguns laboratórios têm se preocupado de buscar a história clínica do paciente. Você teve PCR positivo, você foi sintomático, não foi assintomático, para tentar juntar, já que a gente tem esses dados de sensibilidade e especificidade desses testes.
né? Eu acho que talvez seja cedo só para que a gente tome condutas baseadas nisso, justamente porque a gente não tem um nível elevado de confiança ainda na procedência e não tem ainda uma chancela. É o futuro. É claro que no futuro, quem tiver com IgG positivo vai ter um nível de tranquilidade muito maior. Eu acho que hoje todo mundo está sonhando com IgG positivo e confiável. Eu acho que esse aqui é o elixir da tranquilidade no momento. Uma outra pergunta, um paciente jovem, médico, internado no hospital de forma grave, por que isso, né? Obviamente, existem as peculiaridades de cada indivíduo, né? A gente não conhece se tem uma comorbidade, alguma imunodeficiência, algum outro problema de saúde que justifique uma maior gravidade. Mas em nossos UTIs, o que a gente tem observado em relação à maior gravidade de pacientes jovens, geralmente são profissionais de saúde e provavelmente relacionado a uma maior carga viral adquirida por estes pacientes. Então, parece, quanto maior a carga viral, né, transmitida, maior a gravidade. Então, os pacientes jovens que têm se agravado, geralmente são pacientes da área de saúde e provavelmente tiveram uma sobrecarga maior viral que acabaram adquirindo, né? Então, esses são os motivos pelo qual a gente tem visto maior gravidade nesse subgrupo. Perfeito. Alguma pergunta mais? Deixa eu ver se a gente tem... Bom, alguém comentou mais uma vez se a gente ainda faz cloroquina com azitromicina. Acho que você já colocou a questão da azitromicina. Eu preferia, mais uma vez, não generalizar. Todo mundo vai fazer cloroquina com azitromicina. A gente não tem evidência de que esse é o melhor caminho, generalizar essa conduta para todo mundo. Como você já colocou, existem momentos em que a gente vai fazer azitromicina, existem preocupações, existem achados radiológicos, existem achados clínicos. Existem situações que a gente não vai fazer nem azitromicina, nem cloroquina, nem medicação nenhuma. Então, preferível a gente não generalizar, preferível interpretar caso a caso e tomar a conduta junto com o paciente. O que a gente puder responder que tem uma utilidade mais geral, melhor. Perguntas muito específicas, isso. Uma pergunta interessante, fizer aqui também. Vale a pena a pesquisa ativa do vírus em crianças e adolescentes de pais que foram positivos? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu vou dar o meu posicionamento, em seguida, se der seu posicionamento, se discordar, pode ficar tranquilo, tá? Então, como as crianças e adolescentes geralmente têm uma evolução muito satisfatória, né? Eu não busco PCR, a busca viral em pacientes, em crianças e adolescentes assintomáticos. Eu não vejo a importância disso. Se mora no mesmo ambiente domiciliar, a gente fala de um vírus com alta transmissibilidade, então a chance desse paciente ter a forma assintomática, no caso da busca ativa em pacientes sem sintomas, é muito grande. Então, eu não tenho buscado questões de PCR em crianças assintomáticas de pais que positivaram. Essa é a minha opinião. Não sei se tem se posicionado um pouco diferente, Daniel, em relação a isso. Não, a criança, principalmente se a positividade veio de pai, de mãe, para a criança, justamente por conta dessa evolução, descobrir que ela está positiva... Criança saudável. Descobrir que ela está positiva naquele momento não vai mudar a conduta. Ela continua sendo principalmente um vetor. O que eu entendo é que se ela é um contactante intradomiciliar, ou seja, é uma criança que mora no mesmo ambiente de um pai ou de uma mãe que foi considerado positivo, essa criança passa a ser supostamente positiva e quarentenada por 14 dias a partir daquele momento, como se tivesse o diagnóstico. Eu queria colocar uma outra coisa. Aqui, para profissionais de saúde assintomáticos, mas para controle da pandemia dentro do hospital, está havendo testes massificados para 100% dos profissionais de saúde com saliva. Então, ao invés do suave, se usa a saliva e faz a pesquisa do vírus, né, o PCR, na saliva. O tempo de retorno do exame é mais demorado. Aqui, geralmente, o tempo de resposta para o suave ele é de 6 a 8 horas. O teste da saliva ele vai voltar, geralmente, em 4, 5 dias. Mas todos os profissionais de saúde, eles têm sido testados. Eu fiz meu teste há 5 dias, mais ou menos. Felizmente veio negativo o teste da saliva. Mas tem sido uma conduta aqui, tem sido uma postura
E isso faz diferença e é um dos motivos pelos quais o hospital onde eu trabalho ele está reabrindo para cirurgias eletivas, ele está reabrindo para várias outras condutas, porque existe uma facilidade muito maior de testagem em massa. Gostaríamos que aí no Brasil, em Pernambuco, houvesse essa disponibilidade. Eu espero que isso cresça, que massifique. O Brasil continua sendo um dos países onde se menos testa no mundo, e isso é horrível, isso é dramático. A gente tem países que são 50, 60 vezes menores do que o Brasil e que testam proporcionalmente mais do que o Brasil. Então, isso é, infelizmente, algo dramático no Brasil e que, se mudar, e eu não sei se tem possibilidade de mudar, pode trazer um pouco de ajuste de conduta, de afrouxamento de medida, pelo menos em alguns ambientes, alguns comércios e alguns hospitais. Vamos só falar aqui, eu acho que não ficou tão clara a questão das crianças, quando a gente concorda, quando nós concordamos de não fazer uma pesquisa ativa, mas mantém quarentena. Mas se é por acaso uma criança que vai ser um possível vetor para os avós, para os tios, não. Se tem uns pais positivos, a criança potencialmente é positivo e esse deve manter em quarentena, mesmo assintomático. Acho que ficou claro que algumas perguntas. Criança assintomática ficaria em quarentena de pais positivos, sim, tá? E a busca ativa a gente deixa para aquelas crianças que têm algum problema, por exemplo, pulmonar, fibrose cística, uma criança com neoplasia, em quimioterapia, é um caso muito à parte, né? Mas o recado para as crianças de maneira geral é essa que eu tenho orientado. Bom, houve uma pergunta em relação a complicações neurológicas do coronavírus. Houve um trabalho publicado há alguns dias em que justamente ele tentou fazer um apanhado das manifestações neurológicas, mas principalmente dos pacientes mais graves que têm mais chance de ter manifestações neurológicas. O que houve, na verdade, foi uma descrição do que foi encontrado e não há nada específico. Então, tem manifestação relacionada a coisas mais simples, como dor de cabeça, tem manifestação relacionada à convulsão, tem manifestação relacionada ao efeito ou resultado de um derrame proporcionado pelo vírus dentro do cérebro, e aí vem os sintomas associados ao derrame, enfim. Então, não há manifestações neurológicas que a gente pode dizer essas manifestações são características do coronavírus, mas existem manifestações identificadas durante o coronavírus, da mesma maneira que tem manifestações muito exuberantes respiratórias, que são as que preocupam mais, existem manifestações cardiovasculares, enfim, manifestações no sistema do sangue, hematológico. Então, praticamente todos os sistemas, principalmente nos pacientes mais graves, todos os sistemas são afetados e o neurológico, claro, não deixaria de ser afetado, e isso é algo que está muito claro e as publicações mostram, mas reforço, não é algo tão característico e não é algo que seja específico do vírus. Só complementando, porque tem relação com o sintoma neurológico, que é a questão da falta de olfato. Alguém perguntou o que é anosmia, que vai ser a falta do olfato. Há algumas teorias do porquê existe essa falta do olfato, a falta do paladar, parecem ter relação com envolvimento neurológico, mas do ponto de vista prático, me parece que é muito mais útil para ajudar na composição do quadro do coronavírus no início, do que propriamente um marcador de que a pessoa vai complicar ou deixar de complicar, enfim, não parece ter uma relação maior. Parece ser apenas mais um sintoma que chama a atenção nessa fase inicial. Lembrando que não é só coronavírus que tira olfato e apetite, olfato e paladar, mas parece ser algo bem interessante e bem frequente. E parece que os pacientes que perderam olfato e paladar têm um curso clínico melhor, né? Então, as evidências científicas começaram a surgir mostrando que pacientes com hiposmia, acho que é um termo que a gente precisa traduzir para eles, que é a redução do olfato, né? Anosmia, a ausência de olfato, e a ageusia, essa ausência do paladar, parece ter um curso mais indolente. Ele não sabe por quê. Um estudo recente tentou mostrar se tinha um tropismo maior, mas não, foi englobado, como todas as infecções do trato respiratório, podem levar a essa alteração do olfato e paladar. Bom, alguém perguntou também em relação ao que seria a vacina de Israel. Na verdade, primeiro, é preciso ficar claro que diversos países pelo mundo estão, ao mesmo tempo, recebendo uma inundação de dinheiro
e muita gente que trabalha, muita gente rica, Bill Gates e vários outros mega bilionários estão investindo com suas fundações muito dinheiro em pesquisa de vacina. Então, ao mesmo tempo, existe vacina andando em diversos estados no mundo todo. Infelizmente, muito infelizmente, é improvável, porque existem etapas mínimas que precisam ser cumpridas de vacina, improvável que surja alguma coisa disseminada pelo mundo em termos de vacina antes do final desse ano, primeiro semestre do próximo ano. Esse já é um alvo, inclusive, muito otimista. Os menos otimistas acham que no segundo semestre de 21. Então, qualquer coisa que apareça ainda em 20 vai ser uma surpresa extraordinária. A gente deve realmente se programar para o ano de 21. Não é, na verdade, o que foi propagado recentemente, não é a vacina de Israel. Na verdade, o que foi propagado é que eles teriam conseguido identificar anticorpos neutralizadores do vírus, que seria algo parecido com usar o soro de quem já se curou, preparar esse soro, porque tem anticorpos, e injetar numa outra pessoa para ajudar essa pessoa a se curar. Então, Israel, aparentemente, eles conseguiram isolar esses anticorpos sem ser exatamente, necessariamente, do soro de quem se curou, e estariam trabalhando em condensar esse soro numa forma de medicação que pudesse ser aplicado. Mas, daí a dizer que na hora que isso for aplicado, também vai ser a solução, existe um lapso temporal. A gente tem que ir com calma, qualquer informação é muito válida, a gente fica muito animado com qualquer perspectiva, mas pé no chão, ainda há um gap, ainda há um espaço até que isso tenha alguma repercussão clínica para as nossas vidas. Acho que é isso, Daniel. Acho que ele tentou responder o máximo de perguntas, né? Alguns perguntaram sobre corticoide, sobre cloroquina. Eu acho que chegaram um pouquinho atrasado, vai estar gravado no nosso Stories, né? E podem ver os nossos posicionamentos em relação ao corticoide e cloroquina. Você quer falar alguma coisa mais? Não, eu queria só, mais uma vez, reforçar o nosso desejo de que as pessoas continuem cautelosas, continuem cuidadosas. A minha impressão é que não vai funcionar lockdown no Brasil, algumas cidades vão terminar fazendo, mas que o trem passou, isso era para ter sido feito antes. Eu acho que agora é a hora de aumentar o nível de entendimento da população e entender qual é a melhor forma das pessoas voltarem a ter algum tipo de vida social. Veja, eu não estou de forma alguma defendendo fim de quarentena, não estou defendendo aqui a bagunça coletiva. Eu só acho que, infelizmente, se o Brasil tivesse, na maior parte dos grandes estados, adotado o lockdown em março, agora as coisas já estariam reabrindo com segurança. Acho que o trem da história se perdeu, fazer lockdown agora vai ter muito mais repercussão econômica do que repercussão em termos de resultado prático, porque quem está contaminado agora vai continuar contaminando pelo menos nessas próximas aí, 8, 10, 12 dias. Então, o nível de repercussão econômica vai ser muito maior do que propriamente o ganho em termos de saúde. Então, é uma opinião bem minha, mas acho que perdeu-se o bonde da história e o que precisa agora é continuar ampliando a conscientização. Daniel, obrigado fala a todos frase, que ficaram aí resposta... 1h30. Daniel, já vou passar. Fala aí então. uma frase só uma frase. Remdesivir, eu acho que pergunta Remdesivir, eu falo da Anitta, uma frase, não precisa explicar muita coisa, uma frase, eu faço uma frase e me despeço. Remdesivir profilático, nenhuma utilidade. Remdesivir nas formas iniciais, nenhuma utilidade. Remdesivir nas formas moderadas a avançadas, talvez alguma remota utilidade. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente durante essa 1h30. Marcelo, está com você. Anitta, é Anitta Zoxamida, nenhuma evidência científica, nada publicado até o momento. Tem relatos, estudos para outro tipo de vírus, rotavírus, mas para o coronavírus não temos essa resposta ainda, então não temos utilizado para o coronavírus, né? Não, eu queria só agradecer, Daniel, agradecer a esse bate-papo, né? Especialmente a você, admiro demais, né? Essa estrela que o Estados Unidos ganhou, que nós perdemos, né? E a nossa proposta principal, fica bem clara aqui, é só trazer evidência científica e não é estar criticando protocolos, condutas, é trazer as evidências e o nosso posicionamento, né? Que entraria muito a ciência com o bom senso e transmitir um pouco de tranquilidade para todos que estão nos vendo.
né? Eu acho que esse é o recado principal. E queria terminar, na verdade, da mesma forma que eu terminei da última vez, né? Colocando o M, né? Nesse Covid, né? E sem dúvida nenhuma, já estamos com vida e teremos vencido essa pandemia. E o mais importante, não é discutir drogas, corticóide, cloroquina, estromicina, é prevenção. Se previnam, usem máscaras e fiquem em casa o quanto possível. Tá bom? Eu que agradeço a todos que estão aqui presentes conosco, né? Mais uma vez. Daniel, e um abraço para você, um abraço carinhoso. Obrigado, Marcelo. Grande abraço para você. Pessoal, vamos nos despedindo. Durante a semana, nessa, na outra, se forem surgindo novas evidências, a gente volta por aqui também. Então, um abraço, boa noite a todos.